Atenção, pecuária de corte e demais investidores e consumidores de proteína animal desse gigante mercado chamado Brasil. Vocês estão vendo isso por aí? Cresce na Europa a pressão contra produtos brasileiros em reação a queimadas na Amazônia. Cresce na Europa a pressão contra produtos brasileiros. Pois é, parte da imprensa brasileira está em campanha há dias, propagando que cresceu na Europa uma pressão contra os produtos brasileiros em reação às queimadas na Amazônia e que essas campanhas pedem boicote a alimentos produzidos em áreas desmatadas. Quem é assinante da Rural Business já sabe, mexeu com o agronegócio brasileiro, nossa equipe prontamente aciona nosso time investigativo e mostramos alguns fatos que ninguém conta por aí. Essas matérias, amplamente divulgadas aqui no Brasil, mostram o presidente Jair Bolsonaro de terno e gravata, segurando um gigantesco palito de fósforo aceso e rindo, enquanto a floresta queima ao fundo. Boicote Bolsonaro, diz o título no site de campanha homônima, que até às 20 horas dessa sexta-feira, dia 10 de julho, já tinha sido assinada por 384.704 pessoas. Uma foto fake, evidentemente, já que na foto de verdade ele segura uma caneta Bic. O jornal diz ainda que a campanha foi lançada pela Campact e que a ação pede que supermercados europeus parem de comprar alimentos brasileiros de empresas que queimam a floresta com a maior crueldade dos últimos 10 anos. Apenas a pressão econômica ajuda, diz o texto da campanha, que se dirige nominalmente a grandes redes europeias, como Aldi, Edeka e Lidl. E dizem mais nessas campanhas. Só adquirimos carne fresca do Brasil de frigoríficos que aderiram ao acordo sobre bovinos. Podemos descartar qualquer associação com o desmatamento da Amazônia. Escreve a alemã Aldi Nord em sua política de compras de produtos animais. Mas quem é de fato a Campact? Essa campanha é realmente expressiva? Afinal, quem está por trás dela? A Campact é uma organização que se diz não governamental e mais, diz que opera sem fins lucrativos. Com sede em Berlim, na Alemanha, foi fundada oferecendo um fórum de participação na internet com chamadas de protesto, que passam a ser agrupadas na forma de petições online. Segundo a própria descrição da Campact, eles criam uma rede de pessoas na internet que se envolvem em decisões políticas. E seu sonho é permitir que pessoas politicamente interessadas e com menos tempo se tornem politicamente ativas, usando a internet. A tal da Campact diz possuir mais de 1.800.000 pessoas adeptas e registradas. Mas quando vamos à plataforma do YouTube, vimos lá que são apenas 5.400 inscritos. Só para comparar, nosso humilde canal no YouTube, o Mundo Rural Business, tem hoje 369.000 inscritos. O tal documento da Campact garante também que mercadorias brasileiras vendidas em lojas europeias levam em consideração aspectos sociais, como trabalho forçado, direitos dos povos indígenas e proteção das reservas. E dizem ainda que quanto à questão fundiária, olha só que interessante, eles têm a preocupação prioritária e especificamente relativa ao projeto de lei 2633/2020, que facilita a regularização fundiária no país, apelidado por gente que sonha em manter a Amazônia sob seu domínio de Lei da Grilagem. Como podemos ver, a pauta ambientalista envolvendo a Amazônia não evolui. Ela não amadurece há décadas, batendo sempre na mesma tecla, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Já que esses ativistas não sabem 0,001% do que realmente é a Amazônia, o que são de fato seca e incêndios florestais e as famosas queimadas, prática secular da região feita até hoje pelos próprios indígenas. Não sabem de onde vem a carne que comem e não sabem que cada vez menos os frigoríficos brasileiros têm interesse em vender carne bovina para o continente europeu. Para quem não sabe, a cada ano que passa, os frigoríficos que operam no Brasil vendem menos carne bovina para a União Europeia e lucram cada vez mais com essa estratégia.
O mais recente estudo da equipe de pecuária de corte da Rural Business, que, para quem ainda não sabe, é uma agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas, alertou recentemente aos assinantes que os exportadores de carne bovina do Brasil estão vendendo cada vez menos para a União Europeia. No primeiro semestre de 2020, foram embarcadas 32.330 toneladas para os países que compõem a União Europeia, uma queda de 22,3% na comparação com o igual semestre de 2019, quando 41.600 toneladas foram embarcadas. Para que o assinante tenha real noção do que está acontecendo, em 2016, as vendas de carne bovina para a União Europeia a partir do Brasil representavam 6,4% de todas as vendas daquele primeiro semestre e agora representam apenas 3,6%. Ou seja, a cada ano que passa, os frigoríficos exportadores do Brasil têm menos interesse no mercado europeu. Do produto industrializado, que somou 45,6% do total, 9.330 toneladas foram exportadas para a União Europeia. Do produto in natura, foram 14.590 toneladas, um recuo de 37,5% frente a 2019, representando 45,1% do total adquirido pelos países que compõem o bloco. E as chamadas miudezas bovinas foram apenas 9,3%, pouco mais de 3.000 toneladas. Importante observar que, com a média do dólar frente ao real atingindo os R$ 4,92 nos 6 primeiros meses de 2020, patamar 27,8% acima na comparação anual, o faturamento gerado foi de 177,86 milhões de dólares, ou, o mais importante, 875 milhões de reais, o segundo maior faturamento da história para o destino União Europeia. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços investigados pela equipe da Rural Business mostram ainda que cada tonelada de carne bovina enviada para a União Europeia foi negociada a uma média de 5.501 dólares, ou, o mais importante, R$ 27.063, uma alta de 31% no ano e o maior patamar da história. Mas e o faturamento dos frigoríficos que exportam carne bovina a partir do Brasil durante o primeiro semestre deste ano? O que obtiveram como resultado com essa manobra estratégica de abandonar o mercado europeu e migrar suas vendas para o mercado asiático? O resultado é o maior faturamento da história. Veja, no primeiro semestre, o volume de vendas saltou de 830 mil toneladas para 907 mil toneladas, aumento de 9,3% em um ano e de mais de 27% em 5 anos. Observe agora o faturamento em reais. A mudança de estratégia surtiu excelentes resultados. Os números só aumentaram e muito em 2020. O Brasil vendeu mais de 19 bilhões de reais, 60,7% mais que em 2019, quando o faturamento não chegou a 13 bilhões. Um surpreendente incremento de 91% em 5 anos. Quando falamos no preço da tonelada, olhe o gráfico da direita. Passou de R$ 14.481 em 2019 para R$ 21.298 agora em 2020. 47% de valorização em um ano, mais de 50% em 5 anos. Então, fica combinado assim. Toda vez que você ouvir e ver alguém falando de Amazônia e de carne bovina, tenha certeza, tem frigorífico querendo comprar gado gordo barato no Brasil. Afinal, é na compra de gado que a mágica começa. E tem também importador querendo comprar carne bovina e não menos outros importantes derivados de um bovino baratos aqui no Brasil. E claro, tem gente querendo que o livre mercado não seja mais uma realidade no Brasil. Avante Pecuária de Corte do Brasil. Só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês.
Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.